Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre Renascimento. Renascimento que ele foi um movimento cultural e urbano que aconteceu por volta do século XV e XVI. Esse renascimento que veio modificar a posição da sociedade em plena Idade Média. Na verdade, com o Renascimento nós tivemos praticamente a ruína da Idade Média e o surgimento de uma nova idade, que é a Idade Moderna. O próprio termo Renascimento vem de renascença, que significa que houve uma mudança total na mentalidade da sociedade. Então, o Renascimento ele é dividido em várias partes. Nós temos o Renascimento artístico, o Renascimento cultural e o Renascimento urbano. O Renascimento artístico, onde aconteceu a mudança na produção da arte, como por exemplo, surgiram vários intelectuais artísticos, como por exemplo o famoso Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 a 1519. Nós tivemos o Rafael Sanzio, o Michelangelo, que são exemplo de artistas do Renascimento. Dentro do Renascimento religioso, que também o Renascimento é dividido em Renascimento religioso, nós tivemos algumas mudanças, como por exemplo a interpretação da Bíblia, né? A teoria heliocêntrica, né, segundo a qual a Terra e os demais planetas movem-se em torno do Sol, porque a teoria que existia era que o Sol movia-se em torno da Terra, por isso que se chamava teoria geocêntrica. Então, o Renascimento veio a contrapor essa ideia. Deixou-se de ser teoria geocêntrica e passou a ser heliocêntrica. Além do mais, nós tivemos dentro do processo de renascimento algumas mudanças, como por exemplo dentro da religião, a gente pode ver também o surgimento de diversas reformas, como as chamadas reformas protestantes, lideradas por Martinho Lutero e por João Calvino, né? Nós tivemos também algumas mudanças no próprio pensamento da sociedade como um todo. Então, o Renascimento ele vai se expandir por diversas regiões da Europa, principalmente no século XVI, onde nós vamos ter o Renascimento, além da Península Itálica, que foi o berço do Renascimento, ele vai se expandir para regiões da Europa, como a França, como a Inglaterra, a Espanha. Então, essa mudança social vai promover inúmeras mudanças na própria era. Então, esse renascimento, dentro do contexto histórico, a gente sabe que ele surgiu no século XV e no século XVI. Então, promoveu uma renovação dentro da cultura, da arte, na religião, na própria Europa. Então, há uma mudança no contexto europeu muito grande, diversos rompimentos, né? A renovação trouxe inúmeros impactos, como, por exemplo, a produção econômica, a produção social, a produção política, né? Promoveu, por exemplo, socialmente falando, ela favoreceu de uma forma geral a existência de um espírito social mais curioso, com vontade de saber. Tanto que com o Renascimento ocorreu, por exemplo, a expansão das universidades, a divulgação da imprensa, o surgimento do livro, né? O aumento do aperfeiçoamento da produção de papel, por exemplo. Então, tudo isso foi promovido pelo Renascimento. É tanto que a gente chama o Renascimento como um movimento cultural e artístico de raiz racionalista, né? A principal característica do Renascimento era promover a racionalização da sociedade. Não só racionalista, mas também humanista e também individualista, né? Que ocorreu na Europa entre os séculos XV e XVI e que tem sua principal fonte de inspiração no mundo clássico, né? Greco-romano, nos movimentos de expansão geográfica e comercial, nos finais da Idade Média, promovendo, por exemplo, o surgimento da expansão marítima europeia. Se dá exatamente porque o Renascimento está a todo vapor na Europa. Não é à toa que Portugal foi um dos pioneiros do processo de navegação, porque Portugal também foi um dos maiores incentivadores dos artistas
do Renascimento, como Leonardo da Vinci, como Rafael Sanzio e vários outros. No Renascimento, ele tinha como principal característica a criação do novo homem. Então, o que seria esse novo homem? Um dos fatos sociais mais importantes da época do Renascimento foi o da ascensão da burguesia, que desorganizou o sistema rígido das ordens medieval e implantou um novo tipo de homem, mais individualista, racional, pragmático e positivo, promovido pelos valores da mentalidade burguesa. Ou seja, nós temos com o Renascimento a queda do mundo feudal e a ascensão do mundo capitalista, onde os senhores feudais deixam praticamente de existir, né? Ou não deixa de existir mais, há uma queda nessa posição de poder, e nós temos aí a ascensão da burguesia, que são os ricos comerciantes, né? Nós temos, por exemplo, a queda da produção agrícola e a ascensão da produção comercial com o surgimento, por exemplo, do mercantilismo. Uma outra característica do Renascimento é o individualismo, que é uma corrente doutrinal e prática que defende para cada homem a concretização das potencialidades e características próprias e sobrevaloriza o papel do indivíduo na evolução das sociedades na história, ou seja, o individualismo traz consigo a ideia de que o ser humano é um ser único, né? Um ser capaz de tomar suas próprias decisões, ter suas próprias vontades, o que não acontecia na Idade Média, no Antigo Regime, que colocava o homem como sendo um homem coletivo, né? Onde todos, por exemplo, teriam o mesmo destino, né? Na sociedade renascentista, ele vem a valorizar a figura do homem. Então, é mais uma mudança dentro da sociedade, né? A ideia do individualismo. No Renascimento, como um movimento cultural, ele vai trazer as mudanças de diversas estruturas culturais. Afirma no Renascimento, afirma-se as elites culturais assentes principalmente no primado do dinheiro e da cultura, nas quais a alta burguesia dos negócios e das letras ombreava com a nobreza mais evoluída, agora obrigada a deixar os castelos no campo para procurar as cidades e, junto das cortes reais ou principescas, novas oportunidades e novas regalias. Então, nós temos aí com o Renascimento essa ascensão dessa burguesia, que passou a ter mais vez e voz na sociedade. O individualismo vai trazer justamente isso, a emulação dos grandes, né? Dos príncipes, o gosto pela vida, os prazeres que vão se desenvolver, né? Entre as elites cortesão, um alto padrão de vida, né? Nós vamos ter, por exemplo, a organização dos banquetes, das reuniões de convívio, das tertúlias, dos bailes. Então, tudo isso mostrava a mudança dentro da sociedade, que era extremamente voltada para um princípio de casa, né? Uma sociedade extremamente desvalorizada para ter uma sociedade bem mais valorizada, né? Uma outra curiosidade do Renascimento foi o uso do leque, né? Que entre as funções é de refrescar, né? Representa uma nova forma de mudança cultural na sociedade. Temos também a figura do mecenato, né, que é uma atividade de incentivo à produção literária e artística. Esse mecenato foram, na verdade, artistas que se desenvolveram dentro da área da ciência, né? O mecenato em si ele vai representar a formação, a primeira formação cultural da sociedade moderna. Nós temos a criação da imprensa também e a dos livros, já no século XV, onde a sociedade passou a valorizar, né? Nós temos, por exemplo, a produção em massa da Bíblia, né, a partir do século XVI, e outros livros que vão surgir, como os livros que compõem diversos gêneros, como os romances, de cavalaria, literatura, de viagens e obras humanistas. Então, o livro vai ter uma grande função nesse período. Nós vamos ter a difusão do conhecimento e do pensamento por meio da divulgação da imprensa, né? Que vai ser uma das outras características.
a criação do humanismo, né, que promove o movimento de renovação literária, filosófica, né, do Renascimento. As principais, em resumo, as principais características do humanismo, que é uma parte do Renascimento, é: o pensamento humanista tem como base a forte rejeição dos valores e formas culturais da Idade Média, a valorização dos ideais e formas de expressão literária e artística da antiguidade greco-romana, a crença no homem como ser racional, o espírito crítico e o livre-arbítrio, e o homem como autor e destinatário do próprio saber. Nós temos também o antropocentrismo, né, que pega o homem como centro de todas as ações, né, ele como ser humano tomando suas próprias decisões, e coloca mais assim: o homem como o ser mais perfeito da criação, capaz de criar e transformar as coisas. Promovido também pelo saber cultural, né? E inspirando novas culturas, principalmente a cultura da antiguidade clássica, que representa a luz da razão e o espírito crítico do seu tempo. Então, basicamente, o Renascimento, ele foi um renascimento, foi, na verdade, um movimento cultural e urbano que promoveu diversas mudanças na sociedade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o movimento renascentista. Qualquer dúvida, vocês têm a apostila, tá certo? Vocês podem fazer uma leitura, tirar suas dúvidas, e na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conteúdo, né? E fazer as atividades. Então, gente, até a próxima. Fiquem todos com Deus.